Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Este é o culto distrital online das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, transmitindo desde a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, tendo então a oportunidade de adorarmos a Deus como uma família em Cristo. Um culto virtual, mas com a presença real de um Deus real. Então, que bom que você está conosco, acompanhando pela sala do Zoom, ou até mesmo pelas páginas do Facebook das igrejas de Framingham, Seekonk, Pawtucket e também pela página da família Primeiro Encontro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos numa jornada que hoje completa 4 semanas, estudando, lendo e usufruindo das bênçãos do livro Grande Conflito. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu estou usando em nossas mensagens a versão completa. Pode ser que você tenha aí a versão condensada, mas o conteúdo é o mesmo, com exceção de algumas páginas. Mas o conteúdo principal está disponível para você, tanto aí na edição condensada, quanto na edição completa, e você encontra também nos nossos links, você encontra à disposição o livro em PDF para você baixar e também em audiolivro, para que você possa, então, ouvir a leitura do livro O Grande Conflito. Serão 42 semanas estudando esta verdadeira bênção deste livro chamado O Grande Conflito. E que bom que estamos juntos nesta noite. Vamos revisar o capítulo de número 4. E caso você não tenha recebido o nosso link anteriormente, você tem, além no link de hoje, né, na mensagem de hoje, além do link do e-book em PDF, como do audiolivro, você também tem aí um pequeno documentário de cerca de 30 minutos a respeito dos valdenses e a reforma protestante. Então, eu incentivo você a também assistir esses documentários e vídeos que a gente agrega como uma forma de você aprofundar aí o seu conhecimento sobre cada um dos temas, ok? Muito bem, sempre que damos a abertura das nossas transmissões, a gente convida você a compartilhar esta transmissão. E no caso, então, se você está pelo Facebook, você pode então copiar o link, disponibilizar no seu perfil pessoal, e se você está aqui pelo Zoom, você pode também compartilhar o link da nossa sala através do WhatsApp ou ainda por mensagem de texto, ok? Então, nós já temos aqui o compartilhamento a partir da página de Framingham, já está no nosso perfil pessoal, então agora estamos prontos para que juntos possamos nesta noite mais uma vez usufruir da presença do Senhor e da certeza do estudo da sua palavra como sendo algo que de fato faz a diferença na vida de todos nós. Sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro. Já estamos aí iniciando a contagem regressiva para o encerramento deste ano de 2023 e que Deus esteja conosco. Vamos orar. Na sequência, eu quero convidar você a louvar a Deus. Depois vamos ter aí um momento de oração intercessora e, na sequência, o estudo da palavra. Falemos com Deus. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, de trabalho, de atividades. Pode ser que a esta altura estejamos celebrando vitórias ou também derrotas, mas não importa. Na alegria ou na tristeza, louvado seja o teu nome. Vamos agora nos preparar para te louvar, para orar, para estudar a palavra e queremos humildemente pedir a tua presença entre nós, permitindo que, através desta comunhão virtual, tenhamos uma transformação real a partir do poder da tua palavra e da tua graça em nossa vida. Oramos
com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, quero convidar você a agora louvar ao Senhor, ok? Nós vamos aqui vou dividir com vocês um hino já conhecido, que fala exatamente do contexto do nosso estudo desta noite, o estudo do capítulo 4 do livro O Grande Conflito. E assim que terminar o hino, nós voltamos, temos um momento da oração intercessora e aí estudaremos a palavra. Então, convido você a louvar ao Senhor neste momento. Essa é a maior bênção que eu e você podemos compartilhar. A bênção de sermos filhos e filhas de Deus, podermos de fato dizer às pessoas, não só através de palavras, mas especialmente através dos nossos atos, das nossas atitudes, que representamos um Deus vivo, um Deus real. Vamos dar aqui nosso boa noite para a querida Maria de Jesus. Que Deus, na sua infinita bondade, continue nos abençoando. Amém. Aqui pela página de Seekonk, temos a querida Carmen. Carmen, que bom que estamos juntos mais uma vez. Que Deus esteja com você e todas suas irmãs e seus pais. Obrigado por estar conosco. Silvana Sintra também está aqui. Rosângela Santos, Michele Oliveira, que bênção. Natália está conosco também. Que Deus abençoe. Marcos Antônio Alexandre, direto de São Paulo. E deixa eu ver quem chegou por aqui. Elisângela Almeida. Que bom que estamos juntos, Elisângela. A Rosângela está aproveitando para pedir oração pelo seu neto Franklin. Está extremamente rebelde e tem causado muita tristeza, muito nervosismo à sua avó. E ela precisa de oração por ela também, pois se sente impotente com toda essa situação do seu neto, e que Deus esteja com você, Rosângela, e não deixe de buscar ajuda profissional também
não é para ele, de alguma forma, então, buscar aí o apoio na área médica, na área psicológica, para que ele tenha força para superar as suas lutas. Também Nancy Souza, que Deus esteja com você, uma boa noite, obrigado por estar conosco, direto da Flórida, a Gorete já está por aqui também, além disso, temos a Aliciomar Ferreira, que bênção que você está conosco. Liciomar, muito obrigado pela página da Família Primeiro Encontro, a querida Cida Alves, a tia Zezé, o Flávio Henk também está por aqui, a minha sogra Elci Estevanato, vida longa. Temos a Lenice e família, direto de Pernambuco, no Brasil, e também a professora Camila Gonçalves, direto de Itanhaém. Pelo Zoom, nós temos aqui a Maécia, a Alexandra, o André e família, a irmã Belmira, nosso irmão Silas, Eliana Valério, a Karina, também a querida Leide, a Alice, Manuel Nascimento, Michele Oliveira e a Patrícia e família, todos ligadinhos aqui no nosso culto distrital online. Nós temos aqui o Gerson mandando um abraço para o pastor e pedindo oração por uma causa que ele tem na justiça muito, muito difícil de resolver. Deus esteja com você, Gerson. Tenha certeza de que ele já sabe onde está a solução para a sua causa. Confie nele e tenha certeza de que ele fará, como sempre fez, o melhor por você, tá bom? Um grande abraço e que Deus esteja contigo. Aqui pelo Zoom, nós temos uma boa noite da Joceline, direto da Flórida com a gente também. Que bênção, Joceline, seja muito bem-vinda. Se você quiser abrir o seu microfone nesta noite para ouvirmos um rápido e objetivo pedido ou agradecimento de oração, por favor, esse é o momento. Você que está aqui pelo Zoom, querendo compartilhar através do microfone um pedido ou agradecimento de forma objetiva, por favor, poderá fazê-lo. E também vocês que estão pelo Facebook, como fez aqui o Gerson, podem compartilhar em mensagem de texto, que a gente também lê para que todos possam orar pelos seus pedidos e ouvir o seu agradecimento. O Marcos Alexandre escreve: eu peço oração em favor da minha irmã Fátima e da sua família. Vamos então orar pela vida da Fátima, irmã do Marcos Alexandre, e pela família dela, tá bom? Mais alguém gostaria de compartilhar algum pedido especial nesta noite? Nós temos orado pelo esposo da nossa querida irmã Leide, que inclusive ontem estivemos em sua casa, vamos ter a sua festa batismal no próximo dia 18 de novembro e aproveitamos para orar com seu esposo Endren, que tem aí um desafio de uma boa oportunidade de trabalho para a qual ele submeteu agora um orçamento. E vamos pedir a Deus que dê tudo certo e que este orçamento possa ser aprovado, a fim de que o Endren possa ter aí o seu trabalho garantido através da vitória deste orçamento, ok? Então, que Deus abençoe, Leide. Estamos em oração pelo seu esposo Edren, tá bom? Temos aqui também mais algum pedido especial. Eu vi num dos grupos aqui da nossa igreja, nossa irmã Andréia, ela faz aqui um pedido em prol de uma mãe chamada Michele, uma mãe de 3 crianças pequenas, eu creio que esteja no Brasil, e que descobriu um tumor gravíssimo após 2 AVCs que ela sofreu. Então, uma jovem mãe chamada Michele, 3 crianças pequenas, teve 2 quadros de AVC, e no atendimento destes quadros de AVC foi descoberto um tumor no seu cérebro, e os médicos agora falam em necessidade de um milagre. Então, que Deus tenha misericórdia desta jovem mãe, Michele, pela qual estamos orando, um pedido da nossa irmã Andréia Pires, da igreja de Framingham. Ok, nós teríamos algum pedido ou agradecimento para ser compartilhado também pelo microfone? Alguém gostaria de abrir o seu microfone nesta noite aqui pelo Zoom para compartilhar alguma gratidão, alguma bênção? Nós já celebramos pela manhã o aniversário do Rafael, sobrinho da nossa querida Camila, lá em Itanhaém. Também aniversário da nossa irmã Joelma, da igreja de Framingham, completando também mais um ano de vida. O Joãozinho, sobrinho da minha sogra, também fazendo aniversário hoje.
Então, temos vários aniversariantes pelos quais nós agradecemos a Deus pelas suas vidas, ok? Muito bem. Se não houver nenhum pedido mais, André, esteja à vontade. Bem-vindo. Oi, pastor. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu queria pedir pela minha esposa, que hoje no trabalho ela tomou um tombo, ela pisou em falso. Oh, Né? Aí, ó, ficou 2 degraus, de 2 degraus, ela caiu, aí caiu. tá com o tornozelo todo inchado, ela falou que Uau. sentiu um estalo, Uhum. Quero que os irmãos, se puderem Por orar favor. para que não tenha quebrado, seja apenas mais uma luxação, né? Seja apenas Uhum. um Uma inchado por torção. causa da Uhum. uma torção, e que ela fique bem, né, pastor? Porque sabe que aqui a gente não pode ficar doente, não pode acontecer nada aqui na América, né? Que aqui a gente sofre com isso, entendeu? Verdade. Aí peço que os irmãos orem, que não seja nada demais, Com seja certeza, apenas meu uma querido. luxação. Vamos E orar sim. agradecer pela oportunidade de poder participar mais uma vez aí do Amém. culto com Deus os seja irmãos. louvado. Deus seja louvado. Muito obrigado, querido André, direto da Virgínia, nossa querida igreja de Richmond. E é um privilégio a gente poder compartilhar as preocupações, não é? No caso, a esposa dele, a Patrícia, vocês ouviram, ela se feriu no trabalho, levou essa queda, está preocupada aí com seu tornozelo inchado. Vamos orar para que tudo corra bem e que ela consiga recuperar-se sem precisar abrir mão do seu trabalho, não é, por muitos dias. Nossa irmã Maria de Jesus também pede oração pelos sobrinhos, meus sobrinhos que nasceram com 500 gramas. Desculpe, peço oração por meus sobrinhos. Maria Helena, que nasceu com 500 gramas e está crescendo, engordando, já tem 1,2 kg, está internada. E ainda por Isaac e por Emanuel. Estes estão doentes também. Então vamos lá, são trigêmeos. É isso, Maria de Jesus? Os seus sobrinhos são trigêmeos, uma menina, 2 rapazes. A menina já está bem, já até recebeu, está engordando com 1,2 kg e está internada, mas também temos o Isaac e o Emanuel. Então, que Deus ajude na recuperação aqui dos sobrinhos da nossa irmã Maria de Jesus, os pequenos Maria Helena, Isaac e também Emanuel, que Deus esteja com eles, ok? Muito bem, meus queridos, queria convidar nosso irmão Manuel Nascimento, está ligadinho conosco aqui, para que pudesse abrir o microfone nesta noite para a nossa oração intercessora, irmão Manuel. É possível? Enquanto isso, eu leio aqui o pedido da nossa querida irmã Alexandra, de Framingham, que pede oração pelos seus filhos e netos. Os filhos são Washington e Mateus. E também para o Rafael, que Deus continue enviando o Espírito Santo para a conversão dos seus filhos. Esta, com certeza, é a oração de vários papais e mamães aqui entre nós, não é? Que Deus possa converter nossos filhos em nome de Jesus. Querido Emmanuel, pode então, por favor, colocar nossos irmãos e irmãs nos braços do Senhor através da oração. Pastor, eu estou ouvindo com um pouco de dificuldade. Não sei se está me ouvindo muito bem. Estamos Também. ouvindo, sim, está tranquilo. Pode orar tranquilo que estamos ouvindo, tá bom? Ok. Então vamos orar. Obrigado. Senhor nosso amantíssimo Pai, nós te damos graça porque o Senhor nos concedeu a vida, nos concedeu mais uma quarta-feira onde é que estamos num culto de adoração ao Senhor. E queremos também te pedir para todos os pedidos que o pastor mencionou aqui e também os irmãos ou outra pessoa que se manifestaram, algum pedido de agradecimento ou algum pedido de socorro ao Senhor, que o Senhor possa atender todos segundo a tua santa e divina vontade. Abençoa a mensagem que nós vamos ter nessa noite, Senhor. Unge os lábios do pastor, que essa mensagem possa ir ao encontro das nossas necessidades, Senhor. Amém, Senhor. Nos abençoa a todos. Abençoa a igreja de Foramen, de Pataket e de Sikong, as igrejas de outros lugares que pessoas estão conectadas neste momento. Abençoa cada um deles, as suas igrejas e as suas famílias. Amém, Jesus.
nós te pedimos também a favor dos aniversariantes, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos e aumentar as suas dias a cada dia e que eles possam ter oportunidade de fazer mais aniversário, ter uma longa vida com Cristo Jesus. Já desde já te agradecer também, porque amanhã eu vou ter uma filha que vai ser aniversariante, que o Senhor possa abençoar e que o Senhor traz muitas felicidades para todos eles. São bênçãos que nos suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, querido. Como se chama o filhão que vai fazer aniversário amanhã? Uma filha, ele se chama Jennifer. Jennifer, uma filha, ótimo. Que Deus abençoe e desde já celebramos a vida da Jennifer, filha do nosso irmão Manuel. Muito obrigado, querido. Um abraço para você e para a irmã Carol. Muito bem, queridos irmãos, chegamos à oportunidade, então, de estudar a palavra de Deus e sempre lembrando a você para que tenha dentro da possibilidade, não é? A sua Bíblia aí por perto, também tenha uma caneta, um caderninho para as anotações, e não esqueça, se você está acompanhando no livro, você tem também a oportunidade de marcar os textos que estamos estudando. Deixa eu apanhar aqui o livro na forma condensada, não é? Esta chamada versão missionária. Então, nós temos aí estas duas fontes impressas que estão aqui e que você pode ter na sua casa, tanto a versão missionária quanto a fonte, a versão completa. Você tem também à disposição aí no link, tá bom? Já está aí no link a respeito de baixar o livro, tá bom? Em PDF e também em audiolivro, para você ouvir durante o dia. A irmã Alexandra lembra aqui de nós orarmos também pelo Rafael, que já é adventista e não sabia. Que bom, Deus seja louvado. Que Deus, então, envie o Espírito Santo tanto aos seus filhos, quanto também para o Rafael. A irmã Virgínia, obrigado pelas orações. Infelizmente, não consegui passar pela médica. Pela manhã nós oramos, ela tinha uma consulta. Já 2 vezes que vou ao hospital e ela não está lá. Eu e minha filha Rosângela ficamos muito tristes, mas se Deus permite, irmã Virgínia, ele tem uma solução, tá bom? Se Deus permite, ele tem uma solução. Nossa irmã Damara também, por 2 vezes aí, precisava ir a uma corte aqui nos Estados Unidos e por 2 vezes a corte foi adiada no momento da reunião. Então, tudo está no controle de Deus e estamos orando para que aconteça o melhor, ok? Muito bem, nós vamos então compartilhar aqui os slides que sempre preparamos para nossas mensagens. E aí, eu peço licença a vocês que nos acompanham pelo Facebook, eu vou momentaneamente perder aqui o contato visual com vocês, para exatamente poder acompanhar a mensagem, mas vocês podem continuar escrevendo os seus pedidos, os seus agradecimentos, os seus comentários, porque sempre que a gente termina a transmissão, eu reviso todas as mensagens. Além disso, você já sabe, todos esses sermões ficam disponíveis aqui nas páginas do Facebook, Família Primeiro Encontro, Seekonk, Framingham, Pawtucket, ficam todos ali disponíveis e também na nossa página no YouTube. Você já se inscreveu na nossa página do YouTube? Você pode acessar, o link está disponível aí também. Você acessa @Família Primeiro Encontro e você tem ali todo o acervo das nossas mensagens disponíveis para você e para você compartilhar, ok? Vamos então abrir aqui os slides nesta noite de 1º de novembro, pedindo então a Deus a sua bênção sobre o nosso estudo. Muito bem, meus queridos, aí está o desafio de estudarmos esta saga milenar e o seu final surpreendente, ou seja, o grande conflito. Então, que eu e você possamos verdadeiramente aproveitar a oportunidade, Valdete Lopes, de podermos estudar e usufruir da bênção que é o estudo deste livro baseado na Bíblia, na palavra de Deus.
Estamos hoje, então, explorando o capítulo de número 4, mas sempre fazemos uma recapitulação rápida no início de cada mensagem. Então, vamos revisar a mensagem da semana passada, o capítulo 3, que tem como título Como iniciaram, como começaram as trevas morais, não é? Aquele período desafiador para a igreja fiel de Deus, a perseguição contra os fiéis de Deus e tudo isso que é chamado, então, de trevas morais. Um dos textos que a gente vai reler para recapitular, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abra, por favor, a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, leitura a partir do verso número 3. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Ninguém, de modo nenhum, lembrem-se, eu estou fazendo esse estudo do grande conflito na nova versão internacional, tá bem? A Bíblia que eu estou usando é esta Bíblia aqui, chamada Bíblia do Discípulo, que é uma Bíblia impressa em nome da Casa Publicadora Brasileira, não é? Mas seguindo a Sociedade Bíblica Internacional, a Igreja Adventista não tem uma Bíblia própria, ok? Isso é importante que se diga. Nós não temos uma tradução exclusiva da Igreja Adventista. Até um tempo atrás surgiu aí uma tal de Bíblia de Ellen White. Esta Bíblia não é oficial da nossa igreja. É uma iniciativa particular e que não tem nenhuma aprovação da Igreja Adventista. A Igreja Adventista segue a Bíblia que o mundo cristão segue, que é preparada pelas sociedades bíblicas de todo o mundo, ok? Então, esta aqui está, foi impressa pela Casa Publicadora Brasileira, editora adventista, porém, o seu conteúdo é produzido pela Sociedade Bíblica Brasileira, que pertence à Sociedade Bíblica Internacional. Isso é muito bom que se diga, tá bem? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, baseado exatamente no cumprimento da profecia, nós pudemos ver que uma igreja que a princípio era pura, estava no caminho certo, ela resolveu deixar a Bíblia de lado e começou a introduzir ritos e tradições pagãs no seu culto. E à medida que esta igreja, então, começou a perseguir os fiéis do Senhor que não aceitavam estas posturas, ela, então, agora, uma vez que perseguiu, não conseguiu vencer na perseguição, começou agora a se aliar com governantes, imperadores e reis, e a coisa foi se afastando cada vez mais da verdade. Na tela, você lê comigo, pouco a pouco, a princípio encoberta e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante a sua obra de engano e blasfêmia. Cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, a igreja cristã, notem, pôs de lado a humildade e a simplicidade de Jesus Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. E o resultado eu e você conhecemos muito bem. A igreja agora passou a perseguir, num período chamado de Idade das Trevas, 1260 anos de perseguição contra aqueles que ainda se mantinham fiéis, não às tradições humanas e teorias, mas à palavra de Deus. Então, chegamos ao estudo de hoje,
o capítulo número 4 da seção número 1, a seção chamada O Destino do Mundo, e que tem como título este capítulo, Um Povo que Espalha Luz. Irmãos e amigos, o capítulo 4 do livro Grande Conflito, de Ellen White, nos fala sobre nossa missão como cristãos. E a nossa missão como cristãos é exatamente a missão de sermos um povo que espalha luz num mundo que está mergulhado em trevas espirituais. Eu e você estamos percebendo cada vez mais uma situação crescente de trevas, de dor, de angústia, de sofrimento, de injustiça. Hoje tem sido divulgada uma entrevista do líder do Hamas, este grupo que já é considerado um grupo terrorista, e que ele declara abertamente: o Estado de Israel tem que ser aniquilado, os judeus têm que deixar de existir. Ora, queridos, como é possível? Como é possível que alguém deseje o aniquilamento de toda uma raça de pessoas, de todo um país? Isso é simplesmente inadmissível. Por mais que existam injustiças de ambos os lados, esse não é o caminho. Mas a gente vê essa crescente em guerra, crescente em violência, crescente em afastamento da palavra. E é nesse período de extremas trevas que eu e você somos chamados para sermos luzes. Interessante que em cada época, saiba disso, sempre houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem, e que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de vida e ainda santificavam o sábado. Meus queridos, independente da circunstância da morte de Jesus, da morte dos apóstolos, já nos anos seguintes da igreja cristã, você ainda sempre encontrou e sempre vai encontrar um povo fiel totalmente à palavra de Deus. Por isso, a Bíblia nos diz que eu e você somos chamados exatamente a sermos luz e sal nesta terra. E o capítulo que vamos recapitular hoje, o capítulo número 4, destaca como é possível que eu e você possamos cumprir exatamente aquilo que está sendo solicitado de cada um de nós. Então, por favor, acompanhe na sua Bíblia a leitura exatamente destes versos que dizem isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro conforme Mateus, o Evangelho conforme Mateus, capítulo 5. E vamos ler aquilo que está descrito aí a partir do verso número 14. Aliás, do verso número 13. Perdão, houve aí um erro na digitação. Leia comigo a partir do verso número 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal vier a perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Verso 14, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma ordem direta, meus queridos irmãos e amigos, uma ordem direta para que eu e você sejamos sal e luz. Ou seja, há necessidade, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dor, que eu e você possamos realmente representar Cristo. Nossas vidas devem ser um testemunho visível da graça e da verdade de Cristo, atraindo pessoas para que realmente conheçam o Pai real no qual confiamos,
um pai verdadeiro, um pai preocupado, um pai que se relaciona conosco, o nosso Deus. Vocês se lembram? Na semana passada, nós destacamos exatamente esta questão a respeito desse período de supremacia, não é? Que o povo de Deus se viu agora perseguido, uma profecia muito clara e direta, a supremacia papal que durou ali 1260 anos, de acordo com Daniel 7:25 e Apocalipse 13, 5-7. A história do povo de Deus, durante os séculos de trevas que se seguiram à supremacia de Roma, está escrita no céu, meus queridos, mas pouco ou nenhum espaço ocupa nos registros humanos. É importante destacar isso. Esse período que está aí, a partir de 538 a 1798, as pessoas fiéis a Cristo passaram por tribulações, por tortura, por fogueira, por todo tipo de maldade que possa se imaginar ou sequer possamos imaginar. E detalhe, há muito pouco registro sobre isso. A própria igreja tratou de queimar arquivos, esconder isto, mas está registrado nos livros do céu. Nenhuma gota de sangue desses mártires foi ao solo sem que estivesse tudo registrado nos livros do céu. E o Senhor esteve com seus filhos e filhas até o fim. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, ainda que os fiéis tenham sido perseguidos, torturados, mortos aos milhares, aos milhões, e seus escritos tenham sido suprimidos, difamados ou mutilados, essas pessoas permaneceram firmes e de século em século mantiveram a fé em sua pureza como um sagrado legado a todas as gerações que vieram depois deles. Louvado seja o Senhor! Esses homens que foram torturados, esmagados pela crueldade de uma igreja apostatada, mantiveram-se firmes no Senhor, e este sacrifício não foi em vão. Contudo, nenhuma igreja, dentro dos limites da jurisdição de Roma, ficou muito tempo sem ser perturbada no direito da sua liberdade de consciência. Cada vez que o povo de Deus era perseguido, eles se afastavam um pouco mais ali no continente europeu, saindo então ali das fronteiras de Roma e avançando, até que cruzaram o mar, chegando até a Inglaterra. E na Inglaterra se desfrutava ainda a liberdade religiosa. Porém, muitos dos cristãos, fugindo da perseguição que agora também chegou até a ilha inglesa, até a Inglaterra, encontraram refúgio em outro espaço dessa ilha, na Escócia. E daí a verdade também alcançou a Irlanda, também dentro da chamada Grã-Bretanha, e sendo em todos esses países o evangelho sempre recebido com muita alegria. Então, notem, aos poucos, esta perseguição foi crescendo, até que os cristãos fugiram para a Grã-Bretanha. E logo nós iremos estudar essa perseguição que os alcançou ali em toda a Europa e também incluindo as ilhas da Grã-Bretanha, fez com que muitos deles fugissem para onde? Tem noção? Os santos pais peregrinos, os chamados pais peregrinos, vieram para o continente norte-americano. E em breve nós vamos estudar sobre isso, chegando exatamente aqui onde a maioria de nós acompanha esta transmissão, a região da Nova Inglaterra. E aqui eles prometeram fundar uma nação baseada na palavra de Deus e na liberdade religiosa. Minha gente, preste atenção nesses detalhes. Uma nação fundada na palavra de Deus e na liberdade religiosa. E uma nação que ontem, em pleno 31 de outubro, o dia em que celebramos 506 anos da Reforma Protestante,
celebra o Halloween. Não é algo chocante? Uma data tão importante como foi ali a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero, ela é ofuscada pela celebração da morte. Não é à toa que foi escolhido este dia 31 de outubro. Preste bem atenção. Guerra, intriga, engano foram empregados contra as testemunhas de uma fé bíblica, até que as igrejas da Grã-Bretanha, fossem então destruídas ou ainda obrigadas a se submeter à autoridade papal de Roma. Isso tudo é história. Em outras regiões, cristãos acreditavam ainda na perpetuidade da lei de Deus e observavam o sábado do quarto mandamento. Igrejas que se mantinham nesta fé e nesta prática existiram na África Central e também os armênios na Europa e a Ásia. Em todos os locais sempre existiram povos fiéis à palavra do Senhor. E mais uma vez, queridos irmãos e amigos, nossa busca na pesquisa e estudo deste livro, e especialmente da profecia bíblica, não é afrontar nenhuma religião, é simplesmente sermos pesquisadores da palavra, conhecedores da profecia, para sabermos exatamente qual é o tempo em que estamos vivendo e sabendo que depois de todas essas trevas virá a luz, a volta de Cristo. Dentre aqueles que resistiram ao cerco cada vez mais apertado do poder papal, destacam-se os conhecidos valdenses. Os valdenses ocuparam, então, uma posição preeminente nesta luta em favor de espalhar a luz numa idade chamada de trevas. Lembrem-se, foram 1260 anos de perseguição contra a Bíblia e contra o povo fiel da Bíblia. E desses 1260 anos, 400 anos foram dedicados para simplesmente destruir este povo chamado valdense, que foi fundado por um rico comerciante de Lyon, na França, chamado Pedro Valdo, que, decepcionado com a morte de um amigo, se tornou então pregador, distribuiu toda a sua riqueza e fundou um movimento de pregação do evangelho conforme escrito na Bíblia, e por isso foi considerado herege e proibido de fazer o seu trabalho, mas ele não se intimidou. E ele continuava a pregar e a ganhar novos adeptos. E graças à coragem dos valdenses, nós temos hoje, de fato, essa oportunidade de termos, entre outras coisas, a liberdade religiosa. Não podemos nos esquecer do papel dos valdenses na história do cristianismo. Os valdenses eram pregadores itinerantes, eram conhecidos porque estavam viajando pelas áreas rurais da Europa, ensinando o evangelho e promovendo uma forma simples e austera de vida cristã. Eles foram os pioneiros na ideia de levar a mensagem do evangelho diretamente ao povo, independente da hierarquia da igreja. Lembrem-se, a igreja romana proibia o acesso à Bíblia, a igreja romana proibia as pessoas até de ter educação. Somente sacerdotes sabiam ler e escrever. E agora os valdenses vieram na contramão dessas ordens, levando a palavra até o povo, e não levando o povo até as grandes e enormes igrejas. Não, a palavra era divulgada por eles onde o povo estava. Entre outros destaques está também a tradução da Bíblia. Os valdenses desempenharam um papel fundamental na tradução da Bíblia para os idiomas locais, tornando as escrituras acessíveis a qualquer pessoa comum. Eles acreditavam que todos os cristãos deveriam poder ler e compreender as escrituras por si mesmos. Olha que coisa extraordinária, irmãos e amigos, e isso debaixo de perseguição.
Não era com tempos favoráveis, não era com a internet, não era com a facilidade que nós temos hoje. Cópias feitas manualmente. E agora a Bíblia chegava na língua das pessoas mais humildes, podendo então ser interpretada e entendida. Outra grande contribuição desses homens e mulheres, eles sofreram grande perseguição. E nesta perseguição, eles agora, de forma significativa, perseguidos pela Igreja Católica e pelas autoridades civis, devido às suas crenças e práticas consideradas como heréticas. No entanto, eles resistiram à perseguição, se refugiaram, especialmente nas montanhas dos Alpes, onde mantiveram as suas crenças e a sua identidade. Interessante, meus queridos, que numa dessas cavernas nos Alpes, onde os valdenses se escondiam, foi encontrada uma frase que está lá escrita no teto de uma dessas cavernas, uma frase extremamente potente e que nos faz refletir hoje, muitos anos depois. E a frase é a seguinte: ou vocês serão missionários ou não serão nada. Já imaginaram? Muitos deles saíam daquelas cavernas para serem missionários e não retornaram mais para suas famílias. O sangue deles correu forte nos campos da Europa, e eles agora colocavam páginas da Bíblia dentro de suas roupas, dentro de comida, e faziam as páginas da Bíblia chegar ao povo comum, e morriam, e eram perseguidos, mas eles tinham essa meta: ou vamos ser missionários, ou não vamos ser nada. O que é que nós somos? Isso nos leva a refletir. Nós estamos com tudo a nosso favor. O que é que temos feito da verdade de Jesus? Também eles são lembrados pela sua influência na reforma protestante. As ideias dos valdenses sobre a importância da leitura da Bíblia, da autoridade das Escrituras e a necessidade de uma reforma na igreja influenciaram figuras importantes da reforma protestante, como Martinho Lutero e João Calvino. As suas contribuições ajudaram a moldar o movimento reformador. Tudo isso os valdenses contribuíram. E mais, eles perpetuaram a fé evangélica. Apesar da perseguição e dos desafios ao longo dos séculos, foram 400 anos. Você pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? 400 anos de perseguição, os valdenses conseguiram manter a sua fé e identidade evangélica ao longo dos anos. E até hoje, há comunidades valdenses na Itália, na Argentina, Uruguai, outros lugares que ainda preservam suas tradições e crenças. Esta foto que está aí na sua tela é um grupo de valdenses que se fixou aqui em North Carolina, nos Estados Unidos, pelo início do século XIX. Então, notem que eles acabaram tendo que se espalhar pelo mundo, porque quase foram totalmente aniquilados. E aniquilados por quê? Por questões políticas? Não. Quase foram aniquilados pela fé na palavra de Deus, aceitando a Bíblia como ela é. Os valdenses desempenharam um papel significativo na história do cristianismo, especialmente no contexto da reforma e na proclamação da leitura da Bíblia e da liberdade religiosa. A sua herança continua a ser lembrada e valorizada por muitos hoje, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece, tanto que está aí nas páginas do Grande Conflito, capítulo 4, toda a história destes homens e mulheres de Deus. Contudo, entre os muitos textos no capítulo 4 que destacam a importância dos valdenses na pregação do Evangelho, eu queria chamar a atenção para um deles, que está na página 73 da edição completa, ok? Página 73 da edição completa, nós lemos o seguinte, o que Ellen White escreve sobre esses homens e mulheres. Os valdenses ansiavam por repartir com essas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz,
das promessas de Deus e apontar-lhes a Cristo como a única esperança da salvação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, reflita como foi o seu dia hoje. Eu estou pedindo para você fazer uma reflexão pessoal. Quanto do seu dia hoje foi dedicado para alimentar pessoas com o pão da vida? Quantas pessoas cruzaram o seu caminho hoje? E será que com alguma delas nós aproveitamos para compartilhar as mensagens de paz das promessas de Deus? Será que em algum momento você teve alguma conversa sobre a guerra no Oriente Médio, sobre a Covid? Meu filho mais novo, Renan, hoje foi diagnosticado com Covid, lá na faculdade. Está morando em Washington, numa das nossas faculdades, dos nossos colégios, e foi diagnosticado com Covid. Será que nós estamos mostrando às pessoas que existe um algo mais, além de todas essas ameaças que a gente sofre? Você aproveitou o dia de hoje para abençoar alguém com estas verdades, as verdades de Deus? Sabe, meus queridos, os valdenses foram fiéis à responsabilidade do testemunho. E esta responsabilidade está muito clara em Filipenses capítulo 2, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, leitura do verso número 15. A respeito de Cristo nós lemos, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que passagem extraordinária, meus irmãos e irmãs, meus amigos e amigas. Esse é o contexto da responsabilidade que eu e você temos diante do Senhor e da sua missão. Brilhar como estrelas brilham no universo em meio a uma geração corrompida e depravada. Vocês têm notado, e eu tenho insistido aqui nas minhas mensagens, o quão distante as decisões dos poderes executivo, legislativo e judiciário têm se colocado da palavra de Deus? O quão distante líderes que se chamam líderes religiosos têm levado as pessoas da Bíblia? Alguns querem reinterpretar a Bíblia. Meus queridos, eu e você temos uma responsabilidade muito direta e clara. Aí está, estamos em meio a uma geração corrompida e depravada e precisamos brilhar como as estrelas brilham no universo. Você aceita esse desafio na sua vida? Num mundo corrompido, assim como os crentes que viveram na idade das trevas, nós somos chamados a brilhar como estrelas, nos destacando como filhos e filhas de Deus e refletindo a sua santidade. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Refletir a santidade de Deus não significa humilhar ninguém, tá bom? Não confunda santidade com perfeccionismo. Nenhum de nós tem o direito de julgar quem quer que seja. O nosso direito é brilhar e deixar que Deus julgue. Essa história que alguns têm de justificar a sua santidade apontando o erro dos outros não é cristianismo. Pode ter certeza disso. Eu e você somos chamados a brilhar, levando as pessoas à palavra e permitindo que o Espírito Santo faça a sua obra. Ninguém foi chamado para julgar e condenar quem quer que seja. Alguns se acham acima do nível dos demais e querem julgar o que comem, o que bebem, o que ouvem e etc. e tal. Isso não é evangelho. Você é chamado para viver aquilo que Cristo determina para você como vida. E é praticando exatamente os valores do reino. Amando, perdoando, aproximando, ajudando, não julgando e condenando. Os valdenses estavam ali morrendo aos milhares
porque a postura deles incomodava os líderes religiosos pecadores e os governantes. Mas você não os vê envolvidos em brigas, em intrigas em nome do evangelho. Isso não é evangelho. Eram desafiadores, sim, como os reformadores foram, mas por viver a palavra. Por isso, meus queridos irmãos, o exemplo dos valdenses apresenta na prática a missão de Cristo para os seus seguidores. E qual é esta missão de acordo com a Bíblia? Com a Bíblia. Lucas 24, 47. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lucas 24, versículo 47. Ainda na pessoa de Cristo, que em seu nome seria pregado o arrependimento para fazer o quê? Julgar? O nome de Cristo é pregado para quê, meus irmãos e irmãs? Para o perdão de pecados de todas as nações, começando pela casa, por Jerusalém. Em nome de Jesus. Deixe Deus ser Deus. Eu e você temos que nos apresentar diante dele todos os dias, pedindo a sua misericórdia. E recebendo dele o perdão que ele nos dá, e oferecendo esse perdão a todas as pessoas ao nosso redor. Esse é o evangelho, essa é a missão de Cristo, pregar o arrependimento para o perdão dos pecados e a mudança de vida. Leve as pessoas a Cristo e não a você mesmo. Leve a Cristo. E é isto que esses homens e mulheres fizeram. Por isso o capítulo 4 chama-se espalhando luz. E não espalhando julgamentos e tiros. Espalhando luz. E espalhar luz significa que eu me enxergo como indigno, que eu me enxergo como pecador, que eu me enxergo como sendo nada. Mas eu recebo de Cristo uma missão. E dependendo dele, eu vou então espalhar a sua luz. Você aceita? Ah, meus queridos, nossa missão é exatamente ser um povo que espalha luz. Por favor. É isso que nós devemos nos demorar em fazer, espalhar luz. Somos chamados a ser luz do mundo, brilhar como estrelas em meio à escuridão e proclamar o evangelho da salvação. À medida que enfrentarmos o mundo, que estamos enfrentando este mundo necessitado de esperança, necessitado de direção espiritual, devemos lembrar que somos embaixadores de Cristo, responsáveis por ser fonte de luz e fonte de esperança. Será que Deus pode contar com você? Deus pode contar comigo? Para que sejamos finalmente fontes de luz e esperança? Para que as pessoas que estão ao nosso redor sintam prazer em ter a nossa companhia? Que eles entendam que a nossa fé não humilha, não faz com que eles se sintam mal, que eles nem queiram estar perto de nós, pelo contrário, que haja um poder de atração em nome de Jesus. Meus queridos, as pessoas já estão sofrendo demais. Elas não precisam que os cristãos agora façam com que elas se sintam piores do que elas já se sentem. Olhemos para o exemplo desses homens e mulheres no passado e tomemos a nossa decisão hoje. Senhor, eu quero espalhar luz. Eu quero viver na sua presença para que as pessoas sintam que nós podemos olhar além das lágrimas, além da doença, além da guerra, além das questões da natureza. Cabo Verde esteve em tremores na noite passada. Nossos irmãos estão apreensivos com seus familiares. Por 2 noites seguidas, esses queridos dormiram fora de suas casas. Pastor Antônio dos Anjos está conosco aqui, especialmente a Ilha Brava, em Cabo Verde.
O pastor nos assiste direto do Cabo Verde agora. Ele pode dizer o que as pessoas sentiram lá. E em Cabo Verde não há esse preparativo que o governo tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, apontando as coisas, as catástrofes naturais que vão acontecer. Eles simplesmente sentem a casa tremendo. Agora, com relação à nossa salvação, eu e você temos os sinais claros, meus queridos. Sinais claros. Jesus está voltando. E nós temos que espalhar a luz para que as pessoas entendam os sinais e estejam prontas para ver o nosso Senhor voltar, não mais como uma criança indefesa, mas voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que Deus pode contar com você e comigo? Será que eu e você hoje podemos tomar uma decisão, finalmente, de sermos aqueles que espalham luz em meio às trevas? E haja o que houver, seja o preço que viermos a pagar com a nossa própria vida, e sejamos luzes até o final, para que Cristo volte, meus queridos. Hoje nós somos chamados a viver por Ele, apesar de já ter mostrado a vocês estatísticas que demonstram mais de 5.000 pessoas que morreram em nome da fé em Cristo entre 2021 e 2022. Nós hoje ainda somos chamados para viver e sermos embaixadores de Cristo em meio ao mundo mergulhado em trevas. E assim como Deus foi com seus filhos e filhas no passado, nesse período de idades de trevas, de perseguição e morte, Ele é conosco neste tempo do fim. Você crê nisso? Vamos orar a Deus pedindo a Ele coragem para espalharmos luz? Senhor, a única coisa que nós podemos te pedir é: perdoa os nossos pecados. Porque às vezes, até querendo fazer a coisa certa, nós fazemos tudo errado. É mais fácil para um filho, uma filha de Deus, julgar o que as pessoas fazem de errado do que oferecer aquilo que Cristo nos oferece, o perdão e a transformação. Tira-nos do trono do julgamento alheio e coloca-nos no chão, humilhados diante da tua cruz, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós estamos precisando de cristãos, homens, mulheres, crianças e jovens, que estejam hoje comprometidos com a luz e não com as trevas. Nós já tivemos exemplos demais neste mundo e os registros históricos estão aí. Por mais que a sua igreja tenha sido perseguida, humilhada, por mais que a igreja, na sua grande parte, tenha se apostatado das verdades, o Senhor sempre manteve um povo fiel. E nós queremos fazer parte desse remanescente, deste resto de fiéis neste tempo do fim. Amém. Não queremos estar com a maioria. Queremos estar com o restante, com o resto, com o remanescente. Prontos, Senhor, a viver e, se for preciso, morrer em nome de Jesus. Amém. Mas não permita que sejamos responsáveis por espalhar trevas, dor e tristeza, mas que sejamos, sim, arautos da verdade, pessoas que estão sempre disponíveis para ajudar o próximo, independente do próximo fazer o que a gente gosta ou não, não importa. Não fomos chamados para poder agora definir o que é certo e errado na vida das pessoas. Temos que levar as pessoas até a palavra e permitir que o Espírito Santo transforme cada um daqueles que estão ao nosso redor à semelhança de Cristo. Amém. É certo que o Senhor conta conosco. É certo que temos posturas, temos valores que devemos viver enquanto cristãos, mas que o Senhor nos use para que sejamos temperados com sal e que possamos lembrar, ainda continuamos pecadores,
e só vamos chegar diante do teu trono de graça exatamente pelos méritos de Cristo, nunca pelos nossos. Louvado seja o Senhor. Toma-nos em tuas mãos e faça com que cada um que esteja conosco agora ao vivo ou que assista esta mensagem em qualquer outro momento, tome uma decisão de uma vez por todas. Espalhar a luz, levando pessoas ao arrependimento e o perdão dos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Volte logo para nos buscar e nos conceda mais oportunidades de estudo sincero da tua palavra, da profecia. É nesta certeza que oramos, agradecidos, em nome de Jesus, dizendo amém e graças a Deus. Amém. Queridos, é um privilégio. É um privilégio. Por favor, leia ou ouça o capítulo 5. Até a próxima quarta-feira, quando estaremos juntos novamente. Lembrando, a partir deste domingo, nós aqui vamos ter uma alteração no nosso horário. Então, você no Brasil vai nos assistir mais tarde, a partir das 8h30 da noite. E em Cabo Verde, a partir das 10h30 da noite. Então, a partir do próximo domingo, o nosso horário aqui é mudado e assim nós vamos voltar ao horário padrão aqui da costa leste dos Estados Unidos. Então, vai aumentar em 1 hora a distância do nosso relógio em relação ao Brasil e em relação a Cabo Verde também. Mas nós esperamos encontrar todos vocês. E amanhã, 6h, estamos aqui na família Primeiro Encontro. Que Deus te abençoe e te guarde. E, por favor, espalhe luz. Ainda dá tempo para você abençoar alguém hoje, antes de dormir, com uma oração, um telefonema, uma mensagem. Espalhe luz. E lembre-se, breve Jesus voltará. Uma boa noite. Boa noite, pastor. Deus te abençoe. Amém. A todos nós.